Cristo ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. Bem-vindos a mais estes estudos na Perícope. E o nosso texto escolhido para o segundo domingo na Páscoa é o texto de João, capítulo 20, dos versos 19 a 31. Nós queremos começar esse estudo destacando alguns aspectos que nos ajudam a ler o texto de forma apropriada. Alguns aspectos introdutórios de João. João termina o seu relato evangelístico com a história da ressurreição. Esse é o maior milagre de todos os que João retrata no seu livro. Esses milagres são sinais da presença de Deus. Sinais que requerem olhos para ver. Jesus é o reino de Deus presente. Um pouco diferente dos sinóticos, onde Jesus anuncia o reino que virá, em João já temos os bem-aventurados, são aqueles que viram e creram. O cenário do desenvolvimento do Evangelho de João se dá mais na Judéia e em Jerusalém, o que difere dele dos demais textos evangélicos, sinóticos, onde Jesus passa a maior parte do seu tempo no norte. Um outro aspecto importante é a linguagem. O texto de João ele é breve, curto, sem muitos adjetivos, como vamos ver no texto que vamos estudar. Teologicamente falando, a presença do Espírito Santo parece que já ocorre ao longo do desenvolvimento evangélico. João mostra isso muito bem quando descreve que pessoas já creram em Jesus Cristo à medida em que ele foi se revelando. Vamos então ao texto de João. Nessa perícope de João 20, 19 a 31, nós temos 3 blocos, onde Jesus aparece aos discípulos, a Tomé, e a finalização do texto do Evangelho de João. Vamos então ao primeiro bloco, começando pelo versículo 19. Eu vou fazer uma leitura de alguns termos gregos e aí explicar o que acontece. O primeiro dia da semana, ele é caracterizado pela tarde, ou o início da tarde da noite, do sábado, né, que seria o nosso domingo, e ao final desse primeiro dia, final do dia do domingo, onde Jesus aparece aos discípulos em uma casa com portas trancadas. O período do sábado já tinha terminado e a ressurreição já tinha ocorrido. Os discípulos, os 10, menos Judas e Tomé, encontram-se numa casa com medo. O medo, ton phobon, ton judaion, é causado por um ato externo. É uma represália por parte dos judeus, ou pelo menos é o pensamento que os discípulos têm. Afinal, o líder do grupo tinha sido morto e o corpo dele tinha sumido. E aí, os judeus poderiam causar sofrimento aos seguidores deste líder. Mas de repente aparece Jesus. Elten o Jesus kai este eiston meson. Jesus se aproxima dos seus discípulos, toma espaço entre eles e fala. Observe os verbos, são verbos de ação, que caracterizam a presença real de Jesus. Ele veio, pôs-se no meio e falou. Essa presença é uma forma de presença real descrita pelos luteranos como uma presença sacramental. Ela conecta as duas naturezas da pessoa de Jesus Cristo. Ele está diante dos discípulos como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É uma forma também de descrever todas as aparições que ocorrem por Jesus após a sua ressurreição. Legei autóis, eirene imon. Paz seja convosco. Paz é um estado causado pela presença de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo trazem a paz que vem de Deus, como Jesus já tinha predito no capítulo 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Essa saudação carrega mais do que um sentimento habitual de paz entre as pessoas.
ela tem um caráter escatológico. A presença já não mais completa de Jesus irá caracterizar a fé cristã, e ela será acompanhada pela presença do Espírito Santo, como fora dito no capítulo 14. A igreja, mesmo não tendo a presença visível de Jesus, terá paz porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, continuará entre os seus. Esta é a palavra de Jesus. Esta é a sua presença sacramental. E o texto segue, versículo 20. Kai tuto eipon edexei tas heiras kai ten pleran autois. Jesus mostra, de novo, numa atitude física e real, aquilo que marca ele como o seu corpo, as marcas dos pregos e o lado onde estão as costelas. Lutero, ao comentar esse texto, diz que Jesus mostra o mesmo corpo que ele tinha desde o seu nascimento da Virgem Maria. E exatamente, as marcas dos pregos e o corte na lateral acompanham Jesus eternamente. Isto causa alegria aos discípulos. Essa alegria, exaresan hum hoimatetai e dontes ton Kyrios. Ela é uma alegria não ativa, mas passiva, como indica o auristo do verbo hairo. Ela é consequência de algo, neste caso, a presença física do Senhor. Os discípulos agora têm um motivo para se alegrar, é causativo. Não é um estado de espírito humano, mas é uma alegria que caracteriza a presença de Deus entre a sua igreja. Versículo 21. Disse, pois, Jesus para eles novamente, Eirene imon, katos apestaklen me opater, cago pempto imas. Jesus repete essa saudação, Eirene eimos, mas ele acrescenta algo a mais. Ele acrescenta dois verbos que denotam o ministério apostólico. O verbo apostaklen e pempto são utilizados por João nesse texto como sinônimos e são importantes para descreverem a origem do ministério apostólico. Jesus havia predito isso já no texto de João 13 e João 17. Ele disse a respeito do seu próprio ministério: assim como eu fui enviado ao mundo, agora também vos envio. Percebe-se uma relação de subordinação. O ministério de Jesus tem origem no Pai. João 12. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Esse é o padrão que João utiliza para caracterizar a origem do ministério apostólico. Divino, no Pai, no Filho e dado aos discípulos. E qual é a mensagem do ministério apostólico? É a mensagem da ressurreição. João tem várias evidências que mostram que Jesus tem uma missão própria e única que é repassada aos seus discípulos. Por exemplo, no texto de João 8, nós lemos, logo após o incidente com a mulher pecadora, Jesus repete essa sua missão dizendo: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Vamos ao versículo 22. Kai tuto eipon enexfeses kai lege autois, labete pneuma agion. E diz isso dizendo, literalmente, soprou sobre eles e disse, ou diz e soprou sobre eles, recebei o Espírito Santo. Kai tuto eipon enexfesei kai lege autois. Literalmente, Jesus exala sobre os discípulos. É a mesma ação de Deus que está registrada em Gênesis 2, onde Deus exala o fôlego da vida sobre Adão e Eva. E agora,
nós temos um novo fôlego da vida. Nós temos o fôlego do Espírito Santo. E esse é o espírito do perdão dos pecados, o ofício das chaves. Labete pneuma agion. Não é qualquer espírito, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, diferente do homem que não tem esse espírito. Observem que o ministério apostólico tem origem em Cristo, que é caracterizado pela presença do Espírito Santo. Aqui temos a presença da segunda e da terceira pessoas da Trindade, uma marca hermenêutica da atuação da Igreja na Terra. A Igreja continua sendo essa voz de Deus que fala das coisas de Deus. A pergunta que poderíamos fazer a esse texto é se João antecipa ou se ele já confirma a presença do Espírito Santo. É difícil resolver essa questão. Minha sugestão é que leiamos o texto do Evangelho de João considerando que o Espírito Santo já está atuando. Diferente, por exemplo, de Lucas, onde o dia de Pentecostes parece ser determinante. Jesus, ao se revelar como o Filho de Deus, ou o Reino de Deus presente na terra, não o faz sem a presença do Espírito, pois a presença do Espírito é determinante, segundo Jesus, em João 3, para que haja nova vida. E há muitos crentes em Jesus no Evangelho de João. Os textos seguem, se de alguns perdoardes os pecados, afeontai autois, antinon cratete crecratenai. Se de alguns perdoardes os pecados, estão perdoados, e se de alguns retiverdes, estão retidos. Literalmente, se não levarem em conta os pecados dos outros, esses pecados deixarão de ser contados. Se manterem alguns, eles serão retidos. O ofício das chaves é operado pela Igreja, neste caso, diretamente pelos apóstolos. É a mensagem, ou a mensagem desse ofício nada mais é do que aquilo que já está registrado em João 8, que é o perdão dos pecados, como foi dado àquela mulher adúltera. Resumidamente, então, temos o primeiro bloco. A manifestação gloriosa de Jesus após sua ressurreição está conectada diretamente com a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspira o ministério pastoral e que edifica a igreja. Aqui temos os elementos básicos da fé cristã. Cristo, em meio à sua igreja, tendo no ministério a sua manifestação pública. Vamos ao segundo bloco, começando no versículo 24, que vai até o 29. Thomas de ekton dodica, Tomé, um dos 12, o legomenos Dídimos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé, o gêmeo, como é chamado no texto de João 11, já é um velho conhecido para os leitores de João. No capítulo 11, Tomé pergunta, juntamente com os seus discípulos, vamos nós também morrer com ele? E no capítulo 14 ele diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Né? E esse homem que já aparece no texto do Evangelho de João, ele agora volta à cena, observando alguns detalhes de não ter entendido corretamente a mensagem de Jesus. Por isso, Tomé não estava com eles quando Jesus apareceu pela primeira vez. O versículo 25. Quando Tomé estava com eles, diziam, pois, a ele e aos outros discípulos, vimos o Senhor. Esse vimos o Senhor, ele tem um caráter sacramental, como foi dito anteriormente. E aí Tomé retruca, se não ver as mãos dele, o corte lateral, marcados pelo metal, literalmente, o colocar o meu dedo na marca dos cravos deixados e colocar minha mão naquele lado, de forma alguma eu crerei. À luz do que nós podemos entender, esse versículo nós podemos entender à luz do que foi dito anteriormente. O literalmente ver para crer é tipicamente humano e racional. Tomé sabia da morte do mestre, e agora como resolver os problemas anteriores?
Qual o caminho a seguir? Para onde ir? Tomé literalmente está desnorteado. O que está em jogo, segundo Tomé, não é a ressurreição, porque ele não creu nela, mas sim o plano magisterial do Mestre Jesus. Mas aí aparece Jesus e a situação irá mudar. Kai metai meras hutu palin esan esu hoi matetai auton kai Thomas metauton. Depois de 8 dias, estavam os discípulos novamente reunidos e Tomé estava com eles. Herchetai o Jesus ton tiron que klesmenon kai este eistumeson kai eipen eirene imon. Novamente as portas estão trancadas e Jesus toma lugar entre eles e repete a frase comum: paz a vós. Novamente observar as opções dos verbos aqui presentes, né? É uma presença real e física. E aí Jesus toma a iniciativa e fala diretamente com Tomé. Eita legei totomá, fereton dactylon soi ode kai ide taiheiras mu, kai fereten heira su, kai bale reisten pleral mu, kai me gino apistos alapistos. O desafio que Jesus faz a Tomé é crucial. Traze o teu dedo, coloque nas minhas mãos e traze a tua mão e coloque do meu lado, para que não sejas incrédulo, mas crente. Aqui acontece de fato a conversão de Tomé. Aqui Tomé percebe que aquele Senhor a quem ele seguia não é apenas um mestre, mas é um Senhor, Filho de Deus. É a presença de Jesus que motiva a fé de Tomé. A falsa fé que Tomé tinha é modificada para uma verdadeira fé no ressurreto Jesus Cristo. As ações verbais que mostram isso estão no passado. Tomé já não mais crê dessa forma. Ele agora tem uma resposta natural para aquele que crê. E ele disse: Senhor meu e Deus meu, no versículo 28. É uma resposta de alguém que passou a crer. Houve a mudança. Lei e Evangelho entraram em ação com a presença de Jesus e o Espírito Santo agiu na vida de Tomé. O último versículo desse bloco, versículo 29. Legei autoi, ó Jesus, oti euracas me pepisteucas macarion, hoi me idontes kai pisteu zantes. Disse a ele Jesus, diz a ele Jesus, porque viste a mim, creste. Bem-aventurados os que não me viram e que creram. Os verbos deste texto estão todos no perfeito, indicando uma situação já resolvida. A falta de fé de Tomé está resolvida. Com a presença de Jesus, Tomé não tem mais medo. Jesus transforma então a confissão de fé de Tomé num testemunho evangélico. Talvez uma afirmação, mais uma afirmação do que uma pergunta. Tomé, diz Jesus, você é agora bem-aventurado, porque passaste a crer. Pode até ser uma boa sugestão de leitura para esta expressão de Tomé. Aqui entra o reino do ouvido, segundo Lutero, o reino da mão direita de Deus, onde Deus controla tudo, onde a Trindade age em favor da humanidade pecadora. O reino de Deus, onde lei e evangelho agem de tal forma que haja salvação. Por isso Tomé é um Macário. Macário ocorre 2 vezes no Evangelho de João. Aqui e logo depois do lava-pés em João 13. A presença do reino torna os cristãos abençoados, bem-aventurados. Essa é uma referência que a Igreja Antiga fez ao testemunhar do dia da ressurreição, pois Cristo está entre nós e ela é celebrada através dos meios da graça. Resumindo esse segundo bloco, assim como Tomé, que apresentava uma fé diferente, assim também temos entre nós muitas concepções que nos querem levar a ver para crer. Mas ao darmos ouvidos à palavra de Deus que se revela em Cristo, recebemos o favor de Deus.
O último bloco, os últimos 2 versículos, 30 e 31, nos ajuda a entender o objetivo final do Evangelho de João. Diz João: muitos, por um lado, ou muitas coisas foram feitas, ou muitos sinais, diante dos discípulos dele. Jesus fez diante dos discípulos deles. Mas nem todos estão registrados ou foram escritos. Lembrando o início de nossa conversa, os sinais são para mostrar a mente e a obra do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus afirma: para que possais crer e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Esta é a razão dos sinais em João 10. O texto segue: os quais não estão registrados neste livro. Desde o primeiro sinal lá no casamento em Caná da Galileia, todos os sinais registrados por João têm um só objetivo: testemunhar da glória de Deus. E essa glória agora está diante dos discípulos e também diante da igreja. Último versículo, 31. Tauta de graftai hina pisteustes oti Jesus estin o Christos o ios tuteu. Esses, porém, são registrados ou estão registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. A razão do registro é que, através dos sinais, Deus se manifesta. E nesta manifestação cria-se a fé. Nesta fé tem-se vida, essa vida é eterna, porque há a ressurreição e a segurança. Concluindo este bloco, João revela a verdadeira fé que vem do Deus triuno. A partir da confissão de Tomé, o Evangelho todo é revelado, a ressurreição do Senhor. Nesse pequeno relato, então, aprendemos como João nos ajuda a hermeneuticamente interpretar as Escrituras. Contrário à proposta de Tomé e dos discípulos, temos as Escrituras interpretando a si mesmo. A confissão de Tomé nos ajuda a interpretar e a claramente entender quem é o Deus e qual é a sua missão. Nesta linha, o sermão ou a mensagem pode seguir: Jesus, o Filho de Deus, assegura a nossa justiça diante de Deus. Precisamos identificar como João já havia dito que Jesus, como Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. E esta confissão continua sendo a pedra de toque para a fé cristã ainda hoje, como foi para os discípulos e para Tomé. A fé em Jesus Cristo não é um exercício humano como fora com Tomé. Ela é obra do Espírito Santo. Lutero continua válido entre nós quando ele nos sugere que, no 3º artigo, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. A identidade e a autoridade de Jesus como Filho de Deus não deveriam ser novidades nem para os discípulos nem para Tomé, mas o foram. Responder à pergunta quem é Jesus continua sendo um desafio para todos nós. Ele é o Filho de Deus. O prólogo de João é importante ao concluirmos esta análise, porque ele nos mostra a origem divina de Jesus e através dos eu sou. Os sinais em João claramente apontam para o poder e a autoridade de Jesus. E Jesus fez isso ao longo de todo o seu ministério. Ele era o Filho de Deus, caminhando entre as pessoas e vivendo em favor deles. Mas não apenas os inimigos tiveram dificuldades em crer. Judas o traiu. Pedro o negou. Maria Madalena esperava encontrar um corpo. Os discípulos se trancaram com medo dos judeus. E Tomé pediu um sinal como prova para a sua fé. Mas Jesus, como Deus, ressuscitou. O seu corpo não foi retirado ou roubado do túmulo. Ele simplesmente ressuscitou. A sua ressurreição é uma prova final de sua identidade como Filho de Deus. Agora, assim como os discípulos, a igreja pode crer. Crer na certeza da sua salvação. Por isso, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Somos nós, que não precisam mais de sinais externos, mas que ao ouvir a sua palavra, dão ouvidos e creem.
Essa é a boa nova da salvação. Esse também é o papel do Espírito Santo entre nós. Essa certeza é tão verdadeira que está registrada e é tão simples e fácil de ser compartilhada. Paz entre nós. É isso que Jesus diz para nós nesse texto de João 20, 19 a 31. Amém.